novembro de 2021 e este é o episódio 169 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Tiago Carronda. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Então, como estás? Tu fecholas. E o Miguel. Olá, Miguel. Olá a todos, então. Talvez. Isso foi uma falta de energia aí, Miguel, depois deste arranque cheio de power e tudo. Claro, já está aqui. Nota-se logo quem é que consome cocaína e quem é que não consome cocaína. Pá. Ou quem tem dinheiro para consumir cocaína, neste caso. Pronto, burgueses. Não, eu acho que. Pois não sei, não percebo, não sei quanto é que está. Não faço ideia. Não faço 50 ideia. euros a grama. Pronto. Nota-se logo quem é que tem dinheiro para consumir cocaína. Jesus. E além disso, Miguel, como é que foi a tua semana? Bom, foi uma semana bastante poupada porque não gastei 50 euros por grama. Foi uma semana muito interessante. Porque... Usaste o voucher? Fui à Mauser, usei um cupom de desconto. Mas foi uma semana muito interessante porque decidi pegar na conversa que tivemos na semana passada sobre a facilidade de utilização de software livre, em que há aquela velha discussão: é mais complicado de usar. Não, é mais fácil. E imaginem vocês que tinham em casa um aparelhinho que eu comprei no Lidl há imenso tempo, que é um aparelho que serve para transcrever sinal de vídeo dos antigos leitores de VHS e câmaras e isso tudo para sinal digital, que é uma espécie de um aparelho USB que converte aquilo em sinal digital e vem com um manual de instruções, Silvercrest, passa publicidade e uma Miguel bela caixinha 10, cheia de Miguel acessórios. 10 para descontos no Lidl. Exato. E um CD com instalação de software. O que é que eles recomendam? Windows 7, 10 ou 8, uma coisa assim. É preciso instalar o software e os drivers. E eu pensei assim: Mas tens de ter essas versões todas do Windows, para poderes pôr isso a correr? Ao mesmo tempo. é o que está lá escrito. Software recomendado, ou sistema recomendado, e tens aquelas coisas todas. Sim. E eu pensei assim: bom, isto vai ser uma dor. Eu por acaso tinha aí uma coleção de cassetes VHS antigas que estão aí há anos para serem digitalizadas, e calha que arranjei recentemente um leitor de VHS em segunda mão. Olha. Que ainda funciona. Saiu do armazém de uma loja que fechou. Portanto, nunca foi usado. Esqueceram-se dele lá. E eu pensei: espetáculo, vou poder transcrever a tralha toda que tenho lá em casa. E eu pensei: bom, vou abrir o terminal, vou ligar o aparelho ao meu Raspberry Pi 4 com Raspbian e vou preparar-me para uma longa sessão de dores de cabeça para compatibilizar aquilo do sistema, arranjar drivers, enfim, pôr aquilo a funcionar, etc, etc. Liguei aquilo ao Raspberry Pi 4, abri o VLC, selecionei o aparelho a opção captura de periférico, pus o VHS a dar e comecei simplesmente a ver os vídeos e a gravá-los no meu Raspberry Pi. E pronto. Qual é a dúvida? É só isso. Não, a propósito da conversa de nenhuns. facilidade de utilização de sistemas livres. Bom, até para a semana então, espero que tenham gostado. E foi este o nosso episódio. É isto. Nem sequer tive de instalar software, foi direto. Pronto, já tinhas o VLC instalado. Era tudo que precisavas. E pronto. Pronto, então. Muito bem. Lá está. E o que é que vais fazer com isso? Além de transcrever, tens algo mais planos? Ou... Vou fazer arquivo de antigas cassetes de VHS e Video 8 que eu tinha para aí, que é para preservar os materiais que lá estão, aqueles vídeos de família, aquelas coisas todas, porque fita magnética tu nunca sabes onde é que aquilo vai parar. Até dura bastante bem, mas é sempre bom. As fitas até duram bastante. Mas é sempre bom ter cópias de segurança replicadas por aí, não vá o diabo de selas. Exatamente. E tu, Tiago, o que é que andaste a fazer esta semana? Então, olha, não sei se tu te lembras de eu ter dito que tinha pegado num Raspberry Pi e tinha ligado a um disco de 8 teras para fazer backups numa qualquer parte aí do mundo. Não é sim, é do mundo, mas pronto. Literalmente. Vou confinar a pesquisa de quem me quiser atacar ao território nacional, portanto, numa parte aí do país.
E então tinha-me enganado na altura de fazer a gravação do cartão no Raspberry Pi Imager, que aquilo está muito a giro. Para quem nunca experimentou ou para quem usa outros softwares, aquilo é de facto muito bom. Yeah. Dá para Ubuntu Server, dá para Raspbian, dá para Home Assistant, dá para tudo e mais um par de Uma bandas. série de distribuições. Exatamente. Qual foi o meu problema na altura? Não prestei atenção e então instalei um Ubuntu Server não LTS, um 2104. Estava tudo a correr bastante bem, portanto liguei aquilo, ele saiu aqui do meu escritório já com o WireGuard a funcionar, o que facilita bastante em termos de comunicação depois com outras unidades. Yep. Qual foi o problema? E estou já a estragar aqui o fim da história, não é? Estou já a querer assim um desmancha-prazeres, mas depois de estar tudo a funcionar, depois de ter configurado a solução de backup, de replicação, depois de selecionar tudo, eu olhei e disse assim, isto é um não LTS, daqui a 3 meses isto vai berrar. Mais vale fazer já a atualização, não vá o diabo de selas. Sendo que eram uma chatice e eram 2 updates e burro fui eu porque devia ter flashado novamente o cartão com uma versão LTS e pronto, mas é o que é. E então, quando fiz o update, correu tudo de 5 estrelas, não tive o mínimo problema. O problema começou quando eu fiz o reboot e aquilo não era morto, portanto eu conseguia pingar, mas não tinha SSH e não tinha forma de chegar dentro do Raspberry Pi, e descobri que ainda há sítios neste país onde não se encontra um cabo HDMI e ainda há sítios deste país onde não se encontra um teclado, uma coisa para um gajo encaixar um cabo e bater uma tecla. Portanto, foi isso que me aconteceu. Qual foi o problema? Portanto, tive que abortar todo. E entretanto, tinha um adaptador. Portanto, tudo a correr muito bem. E tinha, na minha mochila, um adaptador de cartões. E eu pensei, bom, vou flashar isto com o novo. Com a versão certa do Ubuntu Server, não é? Com a versão 20.04 LTS, que é mais atual. E depois, a partir daí, continuo o trabalho. Qual foi o problema? É que o leitor de cartões, o conversor de cartões, deve ter um problema qualquer também e não me deixava escrever a imagem. Portanto, aquilo foi ouro sobre azul. Portanto, volta a meter a viola no saco, volta tudo à base e neste momento já está, o trabalho está feito, está configurado, está pronto, está a funcionar. Está a funcionar aqui ao meu lado como se estivesse na Austrália. Portanto, a comunicação é feita por WireGuard, portanto não interessa onde é que ela está. E está tudo a funcionar muito bem. Segundo problema, portanto, aproveitei para deixar as coisas sincronizar. Segundo problema, recebi um aviso do provedor onde eu tenho o meu ponto central da minha rede WireGuard a dizer que estou a chegar ao fim do limite de tráfego. E que provedor é esse, já agora? É um dos baratinhos, é um italiano, como é que ele se chama? Espera aí, deixa eu ver que eu tenho aqui. Cloud, okay. Qualquer coisa. Aruba Cloud, exatamente. Ok. Relacionado com isso, sabes que agora há um provedor de VPNs, WireGuard, especificamente o WireGuard Tailscale, conheces? Não, mas eu quero fazer a minha WireGuard. Eu não quero, sim. Eu não quero comprar uma ligação, eu quero ter um servidor e pôr lá a minha WireGuard. Mas lembraste-me, ao mencionares provedor, fizeste-me lembrar se conhecias o Tailscale. Okay. Ele está a ser muito falado, até muito fora dos podcasts da área do software livre, e é por isso que eu me lembrei agora. Acredito que sim. Agora, e tipicamente é assim, é a primeira vez que isso acontece, e acontece porque eu tenho, são 2, 3, 4 teras, não sei quanto é, mas é alguma coisa. Para a primeira atualização, então, para o primeiro R5, aquilo é complexo. Ok, tens R5, ok. Exatamente. E então esta foi, pronto, é outra cereja. Estamos a gravar isto no dia 15, se não me engano. Portanto, tenho até ao final do mês para não exceder os 10% de largura de banda, que são para aí 200 GB, que aquela máquina tem. Eu não sei, ainda não fui investigar também porque nunca precisei, se consigo comprar tráfego adicional. Eu se calhar pelo menos para este mês é capaz de me dar jeito a algum tráfego adicional. Não sei se dá para comprar algum pacote. Logo penso nisso. Se a coisa arrebentar entretanto, logo penso nisso. Isso faz lembrar que
Diz. Durante na preparação para o evento dos 20 anos da Ansol, a primeira vez que eu fiz o streaming de testes a Linode, que era o provedor onde tínhamos o software de streaming instalado, mando um e-mail a dizer: vocês estão a enviar demasiado tráfego para aquilo que é normal. Isto é só um aviso a avisar-vos disto. Podem continuar à vontade. Ou seja, é só para uso abusivo, eventualmente para prevenir. É uma notificação porque pode significar que estamos a ser atacados e estão a extrair dados nossos. Mas a Linode não tem limites de. Que eu saiba, não encontrei nenhum limite. Eles só disseram, ou se existe um limite, é muito mais elevado que aquele. E estávamos a fazer que 35 mil, acho quantos megabits por segundo. E achei piada. Ok, acredito. E fui lá aumentar o threshold para um valor superior. E achei piada. Foi a primeira vez que recebi. Ouvi-se. Vocês estão a usar muito. Podem continuar. Yeah. É como digo, eu estou neste momento, estou comprador. Facilmente troco de provedor, porque o setup que eu tenho é o Ubuntu Server, o WireGuard e 3 fecheiros de configuração. Portanto facilmente movo a coisa de um lado para o outro, não me incomoda por aí além. Mas como sou preguiçoso e tenho muito sempre para me coçar, não, se puder ficar ali, fico. Aquilo não custa assim tanto dinheiro quanto isso e está configurado e está pronto, não mexe mais. Não, à partida será a solução para ficar. Mas é giro ver estas interações. É sempre interessante, não é bem a questão de bate uma borboleta aqui e há um tremor de terra no outro ponto do planeta, não é bem isso, mas o encadeamento de ações provoca fenómenos interessantes. Mas pronto, isto em relação à NAS, tenho uma coisa muito gira para dizer, que é, finalmente, e andei às cabeçadas também, de forma intermitente, com o meu Home Assistant. Eu não sei se estive aqui a desabafar na semana passada, se estive aqui a chorar com o microfone à frente, mas tentei instalar o Home Assistant num container da minha caixa LXD, percebi que era complicadíssimo e que ia ser limitado, portanto optei por um Raspberry Pi, e ainda assim estava à espera de ser uma coisa de flashar a imagem, arrancar e acabou, mas não foi bem assim, portanto tive vários problemas. Acho que provavelmente provocados por ou alguma pressa da minha parte ou alguma falta de cautela, e eu estou a pôr o problema todo do meu lado. Não sei se é verdade ou mentira, mas eu consigo assumir as culpas todas. Basicamente o fenómeno era, eu instalava o sistema operativo, a primeira coisa que eu faço quando instalo o sistema operativo é, se há atualizações, bora fazê-las, e quase sempre há qualquer coisa para fazer. Sim. Qual era o problema? Quando eu fazia a atualização, perdia todas as configurações, as pouquinhas que tinha feito entretanto. Normalmente o meu primeiro passo era sempre a atualizar, e perdia inclusivamente, e era isso que me irritava, perdia o meu utilizador e a minha palavra-passe. Portanto, exatamente, portanto, a atualização fazia-me perder isso tudo. Tentei 3 ou 4 soluções, tentei com o Ubuntu Server e instalar a versão Core, tentei N, lá está, de forma intermitente, mas quando tinha uns minutos, punha os ingredientes na panela e via o que é que dava. Entretanto, resolvi o problema de maneira bastante simples, que foi antes, e já a precaver o facto de ir ficar sem nada outra vez. Quando instalei a última vez, decidido a resolver o problema, fiz um backup da minha configuração. Portanto, backup da configuração sem nada, mas pronto, ou seja, acabas de instalar, fazes um backup, uma coisa que para mim não me faz muito sentido, mas siga a marinha. E curiosamente, quando fiz o upgrade, quando volta tudo direitinho. Eu não sei se ele tem algum mecanismo de repor o último backup, ou seja, de quando faz a atualização do sistema operativo, repor o último backup, não sei. O que eu sei é que eu fiz um backup, não é? Portanto, não toquei no backup, e quando fiz a atualização e voltei, tinha tudo direitinho, conforme tinha encontrado. User, password, poucas configurações que tinha. Portanto, malta que está às cabeçadas com o Home Assistant, se for o caso, façam primeiro um backup, e pode ser que a coisa funcione. Como tinha a minha configuração toda num repositório, portanto, e na altura, quando eu fiz esta configuração, várias pessoas me disseram que eu estava a ser parvo, porque para quem conhece o Home Assistant é muito fácil fazer dashboards e fazer aqueles widgets, espécie de widgets
que o painel de controle do Home Assistant permite fazer, o Lovelace. Eu sempre optei por fazer em código, não só porque facilita muito a replicação de elementos, ou seja, copiar e colar. Quando tens um fecheiro de texto corrido, para mim é muito mais simples do que andar a fazer clica, duplica e edita. Neste momento facilitou-me bastante a vida porque eu usei o plugin Git Pull e fui buscar ao repositório todo o código que tinha desde o tempo em que usava Home Assistant, aqui há atrasado, e neste momento tenho os meus dashboards todos. A maior parte deles não estão funcionais porque há devices que ou não estão ligados ou mudaram de nome, ou seja, como for, mas pelo menos a base da configuração, as automatizações, as fórmulas que eu tinha para cálculos de consumos e coisas do género, portanto, tudo isso já está carregado. Portanto, foi só configurar o Git Pull, ir puxar o código que eu tinha, reboot, que era aquilo que estava a faltar, que ainda deu um bocado de trabalho, mas assim que eu descobri que fazia o reboot, está a funcionar perfeitamente. Isto porque o plano agora para os próximos, eu era capaz de dizer para os próximos dias, mas facilmente são semanas ou meses. Mas pronto, o plano agora para um futuro próximo vai ser começar a ligar os meus dispositivos, pelo menos os de controle de climatização, porque veio o inverno e convém gajo saber como é que tem a casa, para optimizar os consumos em termos de climatização cá em casa. Mas sobre isso hei de falar outra vez mais à frente, quando tiver mais novidades. Isso. E basicamente foi isto, pá. Sim. Já ouviste falar do Home Assistant Amber? Amber... O nome Amber não me é estranho. Mas é das conversas com código. Os gajos o Peixoto e o seu comparsa falam muitas vezes no Amber, só que como eu não percebo muito bem, deixo-os falar e pronto. E é um device feito pela Nabucasa, a empresa por trás do Home Assistant. Sim. É Amber que se chama, não tem outro nome? Yeah. Não, eles já tiveram outro. Ok. É o Amber, a nova versão que saiu há um mês e pouco. Chatice, depois é isso, é que mandas vir aquilo, depois aquilo ou vem dos Estados Unidos ou vem da China e depois vai dar vem dos Estados Unidos. Aquele vem dos Estados Unidos, aquele problema desse. Raspberry Pi, cartão micro SD, está ótimo, não preciso me chatear com mais nada. Não, a cena é que aquele tem está feito especificamente para controlar dispositivos IoT e tem capacidades adicionais que eu penso que o Raspberry Pi em si não tem. Pois isso já não sei. Mas pronto, mas basicamente é isso. De resto, deixa-me dizer também. Não posso que ainda não está live. Para a semana falamos. Pronto, ia falar uma coisa, mas não posso. Ia-me esticar aqui. Para a semana. E tu, Diogo, conta-nos a tua semana. A minha semana foi andar a preparar-me para algo que vai acontecer esta quarta-feira. Aconteceu o primeiro Diogo On Air no Ubuntu On Air. Em que eu convidei os nossos amigos da Flutter PT para fazer um conjunto de apresentações sobre Flutter, uma espécie de introdução ao Flutter. Eu vou ser uma espécie de anfitrião e vou deixar para os especialistas a parte técnica. Eu vou fazer umas perguntas e interagir com eles durante o streaming, mas o palco vai ser essencialmente deles. E estes vão ser os primeiros streamings que eu vou fazer, vão ser dedicados a Flutter e eventualmente depois vou fazer outros dedicados a outros temas que já estão mais ou menos pensados, mas que a seu tempo vão ser anunciados, até porque ainda não sei quais é que vão acontecer primeiro. Vai depender também do tempo dos outros convidados e da disponibilidade deles para preparar e para fazer o streaming nas datas certas. E além disso, andei a rever coisas que eu já não fazia há algum tempo, em particular Docker e Kubernetes, que é uma coisa que eu não uso profissionalmente com grande frequência, e portanto andei a rever uns vídeos e deparei-me com uns vídeos interessantes de introdução, quer ao Docker, quer ao Kubernetes, que achei que devia partilhar com vocês. Que vocês ouvintes, claro. Um é o do Network Chuck, um vídeo de introdução ao Kubernetes. Ele recorre aos serviços da DigitalOcean para implementar parte do cluster
mas a maior parte do vídeo é completamente agnóstico de distribuição e de providers e afins disso. É um bom vídeo de introdução. E o outro, eu estava a ver se encontrar, é Tech World with Nana, que é uma moça, eu não sei qual é a nacionalidade dela. E ela tem uma série de vídeos de introdução a vários temas: a Docker, a Kubernetes, a Terraform, várias coisas. E quem procura vídeos de introdução a tecnologias de clouds e à volta da cloud e continuous integration e essas coisas todas, configuration management, isso tudo, tem cá bons vídeos. Eu aproveitei, como uma parte dos vídeos delas são. Ela tem vídeos de dois tipos, um muito curto, outro um bocadinho mais longo, e depois tem uma altura tem outros vídeos em que aprofunda temas mais específicos a respeito de cada uma dessas tecnologias, e é uma boa forma de rever conceitos, porque eu, como não utilizo, esqueço-me de coisas, e assim aproveitei alguns destes vídeos para fazer esse estudo rápido de uma forma ligeira, enquanto ao mesmo tempo que ia fazendo pequenos laboratórios com VMs em multipass e coisas desse tipo, a fazer experiências a abordar com os temas que ela ia abordando no vídeo. E foi assim. Vídeos que viste mesmo. Vi mesmo. E curiosamente, o vídeo que referi que estaria para ser publicado no episódio passado foi publicado no dia imediatamente a seguir a gravarmos, e claro, aumentou ainda muita polémica que havia na internet. Polémica na internet? É verdade. Inédito, nunca antes visto. Não. Mas como dizia na televisão, inflamou as redes sociais. É muito bom. Sempre quis dizer isto. E debateu-se muita coisa, a maior parte delas completamente inúteis, mas gerou uma conversa interessante sobre qual deve ser o caminho das distribuições de Linux, no sentido de melhorar a robustez do funcionamento dos gestores de pacotes e das próprias distribuições em si, a todos os processos quer de atualização, quer de instalar software. E ainda tive eu em particular com outros membros da comunidade Ubuntu e não só, conversas algumas interessantes paralelas a isto, e aprendi que existe, ou que existiu, agora não existe, um Snap. Isto, quem abordou isto foi o Gustavo Niemeyer, que é o CTO da Canonical. É um Snap chamado Classic. Ok, além de haver um mod Classic para os snaps, há também um snap chamado Classic. E o que é que esse snap faz? O objetivo desse snap é oferecer apt-get ao Ubuntu Core. O Gustavo pensava que o snap ainda existia, pelo visto ainda já não existe, e ele disse que ia ver porque é que está a ocorrer essa situação. Não sei se ele vai resolver essa situação, se não, mas é muito bom. Fico curioso de saber. Sim. Se vai retornar ou não. Eu comprava essa solução, pá. Eu comprava mesmo essa solução. Eu prefiro ainda a solução do Ubuntu Touch, que é meter dentro de um container. Eu percebo-te. Agora, quando tu tens o Ubuntu Core e tens uma aplicação que não consegues correr e que só consegues ter snaps, como é que tu pões lá um container? Instalas o snap do LXD, é isso? Sim, que é o que o Ubuntu Touch usa, LXD, para os containers de Libertine. Certo. Tá bem, ok, eventualmente. Mas eu ficava fixe com a apt. Sim, eu ficava. Acho que já é uma melhoria. Este Snap Classic. Containers. Era ainda melhor para mim. E foi isto. Quanto a semana, acho que
que fiquemos por aqui. Ora, o Miguel acho que tinha para aí uns temas sérios e não sei o que para falar. E, assim, tipo, andou a fazer investigação e preparação para o podcast. Alguém que faz preparação para os episódios, queres ver? Bom, temas sérios. Então, eu só uso temas sérios porque não posso dizer palavrões neste podcast, mas eu e o Tiago temos um plano para ter um podcast uncensored, como se diz em português. Eu queria só pedir ao Alexandre rapidamente duas coisas. Quando o Tiago estiver a relatar aquela odisseia com o facto de estar isolado num sítio onde não há um cabo HDMI e isso tudo, por amor da santa, põe a música do MacGyver em fundo. Pá, eu acho que ficava muito bem enquanto ele está a fazer o relato. Éramos logo bloqueados. Exatamente. Aquilo então, com aí três em casa... compassos, com 3 compassos vais logo, 3 ou 4 compassos vais logo à vida. Pronto, então fazemos assim, aí em casa as pessoas vão lá atrás, voltem a ouvir o Tiago, mas cantarolem a música do MacGyver ao mesmo tempo. Fica lindo. Já fizeste algum cabo HDMI com uma pastilha elástica e um clips? Acho que sim. Sim, claro que sim. Quem nunca? Okay. Mas dizíamos nós, então, temas sérios. Ok, eu ainda na semana passada eu cruzei-me com uma crónica de um autor francês que é o Frédéric Fillou, que tem um blog na internet que é o Episodique. E este Frédéric Fillou é um tipo que dá aulas em Paris, creio eu, de jornalismo de tecnologia ou uma coisa assim do género. E o blog dele, que é o Episodique, fala sobre tecnologia, média, o impacto na economia e na sociedade. Enfim, é um tipo esperto, um tipo que sabe umas coisas. E na semana passada, é teu links das notas. Não o conheço de lado nenhum, simplesmente vou acompanhando. Ele publicou um artigo muito curioso sobre como a Apple e a Tesla se anteciparam à escassez de microprocessadores, chips, batata frita. Que alguns fabricantes e fornecedores de eletrónica de consumo se têm queixado nos últimos tempos por causa da quebra nos circuitos mundiais de fornecimento de matérias-primas e isso tudo, de abastecimento. E é um artigo muito interessante em que ele deita um olho à indústria e explica como é que a Apple e a Tesla, por exemplo, conseguiram ter mecanismos internos de organização das próprias empresas e quase de anteciparem o movimento nos mercados mundiais para conseguirem garantir que, ao contrário de todas as outras empresas, eles têm um estoque, um fornecimento regular de microprocessadores para conseguirem responder à procura. Porquê é que eu estou a falar deste artigo em particular? Por causa da Tesla. E porque a Tesla tem andado nas bocas do mundo por uma série de razões, mas sobretudo porque nós estamos a assistir cada vez mais à introdução de veículos automóveis equipados com sensores, com aparelhos que fazem o rastreio da posição do veículo, microprocessadores, computadores que controlam todos os aspectos dos automóveis. Enfim. Aliás, neste momento há uma escassez de veículos automóveis no mercado novos, precisamente devido a esta escassez de componentes eletrónicos. Aliás, em todo lado, exatamente. Eu tenho aqui uma coisa à espera para fazer em casa, porque também estou à espera de componentes, quer dizer. E no armário não é área automóvel, estou a falar de painéis fotovoltaicos, portanto, e está tudo, o alumínio, o vidro, tudo o que é matérias-primas, aliás, tudo que é abastecimento. Eu acho que a forma mais correta de abordar isto é abastecimento. Abastecimento, sim. Yeah. Mas depois tem um efeito de cascata, porque a partir do momento em que tu restringes o abastecimento de matérias-primas essenciais, metais, silício, sílica, areia, pura e simplesmente areia, para fabricação de vidro, ligas metálicas, nem sequer falamos de minerais raros que são usados no fabrico de componentes eletrónicos, enfim. Uma desgraça, é uma cascata de consequências que vêm umas atrás das outras, porque há linhas de montagem, há linhas de produção que param por ausência de um componente em particular ou uma matéria-prima em particular. E portanto isso reflete-se em toda a indústria. Não é só isso, não há assim muitas fábricas no mundo capazes de criar alguns dos chips que nós temos. Exatamente. E a Apple e outras empresas grandes, mas em especial a Apple, por
ter conseguido precaver-se, mas também por ter muito dinheiro, Sim. Simplesmente alugou o tempo quase todo das fábricas. Exato, e o Frederic Fiu fala precisamente disso no artigo que será partilhado nas notas, sobre o papel da TSMC em Taiwan, que antigamente era conhecida em português como a Ilha Formosa, e o quase monopólio que eles detêm no fabrico desses componentes de microprocessadores. Na Taiwan indústria. e o Vietnã são os principais produtores. Exato. Ora, porque é que eu decidi falar disto hoje? Porque queria só avisar toda a gente que, eu não sei se vocês sabem, mas tiveram lugar 2 cimeiras importantíssimas nos últimos tempos. Summits, cimeiras. Houve uma Web Summit? que não. foi... houve uma cimeira em Lisboa sobre dinheiro, acho eu, e empresas. E depois houve outra cimeira que acho que era sobre o tempo que faz, se está calor, se está frio, e aparentemente não aconteceu nada. É onde eles decidiam a meteorologia do resto do ano. Exatamente. COP26 acho que se chamava, e a montanha pariu um rato. Mas mais importante ainda, e a propósito ainda de componentes eletrónicos para a indústria de automóveis e a automatação crescente dos veículos automóveis, sobretudo os veículos elétricos, mas não só, os sistemas de navegação, computação, sensores, enfim, tudo o que traz eficiência aos meios de transporte. Vamos ter uma cimeira muito importante no Japão, de 14 a 15 de dezembro, que é a Open Source Summit, que vai estar focada sobretudo na presença de GNU Linux, sistemas operativos livres, na indústria automóvel. E a melhor notícia de todas é que será um evento misto, mas que vai ter forte presença online das pessoas que quiserem ir a essa cimeira através da internet, pela módica quantia de apenas 50 euros, que é uma coisa que não encontras em mais nenhuma cimeira sobre software que possa haver por aí. E ainda a propósito... o Bucon Europe foi à borla. Pois foi, exatamente. Mas não era especificamente sobre a indústria automóvel e a presença de GNU Linux na indústria automóvel. Isto a propósito do artigo de Frederic Fiu, que liga com o Open Source Summit no Japão. E ainda a propósito do tema da escassez de recursos materiais e do impacto que tem a indústria de fabrico de microprocessadores nos ecossistemas, saiu também no Le Monde Diplomatique francês, mas também na sua versão portuguesa de outubro. Peraí. Oi? Ouvintes, já perceberam porque é que a gente convidou o Miguel? É que ele fala de coisas como o Le Monde Diplomatique. Pois. Também engasguei. Yeah. É verdade. Podes continuar. Mas é uma experiência que eu tenho com frequência quando as pessoas se engasgam comigo. Mas adiante, a minha vida privada não tem nada a ver com isto. Dizia eu. O qual é que ele dá com a direita, mas tira com a esquerda. Está tudo bem. É mais ao contrário, porque a esquerda costuma dar e a direita costuma tirar. Espera, não, depende. Avança, Miguel, avança. Isto vai descambar muito rapidamente. Isto vai descambar muito rapidamente. Again, Diogo, aquilo que tu fazes na tua vida privada não é da minha conta. Eu respeito, mas não me obrigues a mexer no teu teclado. Agora fui eu que me engasguei com o Diogo. Continuando. Anyway, sim, mas a propósito ainda da indústria da eletrónica, da crise de fornecimento de matérias-primas, dos circuitos mundiais de distribuição, um aspecto muito importante que passa despercebido para a maior parte das pessoas, ou talvez não, mas nós estamos, enfim, ocupados com as nossas coisas do dia a dia. Este artigo do Le Monde Diplomatique está publicado no site em francês e também foi publicado na edição de outubro do Le Monde Diplomatique português, que também existe uma versão em português. É um artigo sobre quando o digital destrói o planeta, ou seja, o impacto da produção de microprocessadores no planeta através da extração de materiais minerais terrosos raros, mas não só, cobalto, enfim, todos aqueles, lítio, aqueles minerais que são fundamentais para essa indústria, e como a escassez de recursos, a mineração excessiva e até a obsolescência programada dos equipamentos de eletrónica de consumo, porque há uma diferença entre a eletrónica e a eletrónica de consumo, não é? Aquela que é virada para os gadgets, como se costuma dizer.
E também, e isto não é alheio ao tópico deste podcast, que é o impacto do hardware proprietário e até do software proprietário no não prolongamento da vida útil dos aparelhos. Porque uma das coisas que me atraiu para o universo do Linux, do Ubuntu em particular, é que, enquanto sistema, eu sempre achei, sempre foi a experiência que tive, que era muito mais eficiente a extrair os máximos recursos do computador, portanto aumentava também a vida útil dos aparelhos que eu tinha. Eu, por exemplo, ainda hoje tenho um Pentium 3 500 que está vivo, ainda funciona, graças a Ubuntu, por exemplo. Tenho um PC de 2008 que a maior parte das pessoas talvez não se apanhava nem morta a usar. Ele ainda funciona com Ubuntu. Ou seja, é quase como se o software livre, os sistemas operativos livres, fossem vão quase no sentido contrário da maior parte dos sistemas de hardware e software proprietário, que em vez de aumentarem a vida útil dos aparelhos, os diminuem e, consequentemente, aumentam a não reciclagem desses materiais, aumentam a produção de lixo eletrónico e também o exaurir dos recursos minerais do planeta e não apenas enfim, a exaustão dos recursos minerais do planeta, mas também a emissão de toda a espécie de resíduos tóxicos que orbita em torno dessa indústria. Portanto, 3 recomendações que vocês podem apanhar nas notas e que vale a pena pensar, consultar e refletir. Eu estava aqui a ver se encontrava na minha gaveta, mas está demasiado escuro para eu conseguir ver. Um Nexus 5. Porque é outro exemplo de como o software livre dá uma segunda e terceira vida, aliás, ao hardware, neste caso com o Ubuntu Touch, que também, olha, eu não encontrei o Nexus 5, mas encontrei aqui o BQ 4.5 que uso todos os dias. Sim, também é o meu telefone pessoal, o BQ é 4.5. Tenho desde 2015, lembro perfeitamente que comprei-o quando saiu. Eu estava literalmente sentado em frente ao ecrã do computador na noite do lançamento do primeiro telefone com o Ubuntu Touch. E foi assim que ele apareceu no site, clicar no botão. E já funciona há quase 7 anos. E nunca tive nenhum problema com ele. BQ. Paz à sua alma BQ, é verdade. Alexandre, se puderes pôr música de sininhos e assim anjos a cantar, agradecia-te. A marcha fúnebre. É verdade. E o Nexus 5 é de 2012, acho eu, ou 2013. Portanto, estão a ver, é mais velho do que se calhar. É possível que já hajam pessoas a ouvir este podcast que sejam mais novas do que estes telemóveis. E é importante porque os telemóveis em particular utilizam muitos minérios que são bastante raros e valiosos e cuja extração causa grande impacto ambiental e quando nos livramos deles e vão para lixeiras causam ainda mais estragos e portanto convinha conseguirmos prolongar a vida destes dispositivos. Não era um objetivo do projeto ePorts, mas é um efeito secundário do qual ele se orgulha. E já fazemos isto para quase 70 dispositivos. Alguns deles são novos, como este que tenho aqui na mão, o Volafone, ok? Que, novidade, está à venda em lojas na Alemanha, lojas físicas. E em mais algum país ou apenas na Alemanha? Até agora que eu saiba, só na Alemanha. Mas depois tens aqui o OnePlus One, o OnePlus 3 e por aí adiante. E é um conjunto de dispositivos aos quais é dada uma segunda vida. E são dispositivos que, se estiverem em boas condições em termos de físicos, que são perfeitamente suficientes para muita gente. E é uma pena que também que agora com a transição para o 5G alguns deles vão deixar de funcionar.
ou de ser úteis. E a outra, a pena também. É mais um motivo para ter pena. Mas isso é um processo normal. A mim, todavia, custa-me a perceber. Há menos transições de gerações de redes de comunicações do que há lançamentos de telemóveis a substituir uns atrás dos outros só porque sim. É uma coisa curiosa que eu nunca entendi muito bem, que é a tendência para os telefones móveis, por exemplo, ter uma vida útil de aproximadamente 2 anos. A maior parte das pessoas, pelo menos eu vou vendo por aí, usarão um telefone talvez 2, 3 anos e depois já trocam para um modelo seguinte, ou aquilo avaria, ou uma coisa qualquer. Agora, Miguel, qual é que é a parte que tu não percebes? Faz-me confusão porque... isso é outra coisa, mas dá para perceber perfeitamente porque é que isso acontece. Do lado do fabricante, marketing, é porque talvez. Todos os anos, assim, eu sempre gostei de comprar calções e t-shirts, porque são calções e t-shirts e não me interessa, gosto se forem vermelhos é porque são vermelhos, se forem pretos é porque são pretos. Mas há muita gente, e olha que eu aprendi isso quando mudei aqui para a zona da Ericeira, e percebi que havia malta que comprava calções da coleção do ano. Falo de calções de praia. Calções que é para um gajo encher de sal e de protetor solar e de... Mas havia malta que gastava fortunas. Para já isto é um negócio. Porque claro. há malta que consegue, não vou dar aqui muitos pormenores, mas há malta que consegue calções da coleção deste ano, imagina, e que depois os vende por serem da coleção deste ano. Não é porque são uns calções de praia, nem é porque são uns calções de praia de uma marca X. Não, é porque são uns calções de praia da marca X da coleção 2021. Sim, mas se vende... coisas. Mas se vende, ele está-lhe a dar uma segunda vida. Pronto. Sim, mas a questão aqui é, quando tu tens, e eu falo por exemplo do exemplo da Samsung, porque aquilo é fácil, não é? Porque tu tens o S9, o S10, o S11, aliás, os iPhones é a mesma coisa, não é? Portanto, aquilo vai subindo todos os anos, portanto, há o modelo do ano, todos os anos, 1 ou 2 meses antes de sair o novo iPhone. Eu conheço malta que nem sequer quer saber o que é que aquilo tem de novo ou não. Normalmente nem traz grande coisa, porque se quisessem novidades que o compravam um Android. Mas há malta que 2 ou 3 meses antes já se está a preparar financeiramente para adquirir o novo modelo de iPhone. Certo. Portanto, aquilo que acontece é, do lado do fabricante eles tornam a compra apetecível. Do lado do consumo é o bling. É o bling tecnológico, não é? Eu não sei se um anel ou um colar, compras um telefone todos os anos. Sim, no caso do iPhone há um fator de luxo e de exibição. Samsung é igual, pá. Samsung todos os anos sai um novo telefone de topo de gama. Sim. Eu acho que... Atenção, os Samsung são suportados por uma quantidade de anos maior do que a maior parte dos outros Android. Atenção. Ainda assim, insuficiente. Sim. Não se esqueçam de um dos maiores fabricantes mundiais, a Huawei. A Huawei para o qual não há portes do Ubuntu Touch de tanto que eles trancam os dispositivos, trancam tanto que os developers que tentam fazer portes desistem. Pois, mas repara, tem que ser, porque senão os developers podiam encontrar os mecanismos de espionagem do Estado chinês. Pá, precisava imenso trabalho voltar a esconder aquilo tudo outra vez. Okay. Eles iam mesmo para os telemóveis, sim. Aliás, a Google teve que seguir uma diretiva do Departamento de Estado norte-americano para não usar aparelhos da Huawei nas suas operações. Foram interditados literalmente pelo Estado americano, dizer pá, não usem isso, porque há o risco de espionagem. Isso já foi levantado. Mas esse episódio teve imensa piada, porque o Departamento de Estado norte-americano disse: pá, pessoal, não usem esses aparelhos da Huawei, pá, porque pode haver o risco de espionagem. E o pessoal te pergunta: então, mas como é que vocês sabem? Oh, porra, estamos a fazer o mesmo. Claro que estão. Aliás, o Google fez para os Estados Unidos, a Juniper, que é um dos maiores fabricantes de equipamentos de rede, fez para os Estados Unidos. Há backdoors da Juniper para o governo dos Estados Unidos. Portanto, o que é que te leva a dizer isso?
o facto de ter sido descoberto acidentalmente. Há mais uma coisa que eu queria recomendar aos nossos... O serviço de informação chineses fizeram um takeover aos backdoors americanos da Juniper. E então utilizaram os Junipers para espiar os americanos. Isso é muito engraçado. Mais uma coisa para recomendar aos nossos ouvintes. Contra-espionagem, é uma coisa. Claro. É um desporto. Neste momento é um desporto. Ora ganhas, ora perdes. Mas uma recomendação também aos ouvintes: não vão à procura no DuckDuckGo do projeto Dragonfly. É só isto que não procurem isso, não googlem o projeto Dragonfly, não vale a pena, só se vão meter em sarilhos, ignorem, não está a acontecer nada, nunca falámos disto. Project Dragonfly, não pesquisem. Esse Project Dragonfly também não tem um site. Nem vamos incluir nas notas deste episódio. Não, nada. Não, ok. Só para ter certeza. Ok, tens mais assuntos sérios ou já escutamos os assuntos sérios? Não, já neste momento acho que são todos os assuntos sérios que tinha para esta semana e já são bastantes, já dá pano para mangas. Já são alguns de facto. Não sei se, Tiago, tens algum assunto sério para tratar esta semana? Tenho um assunto interessante. Acho que foi esta semana, fiz o update do meu Firefox para a versão 94. É sempre muito interessante quando nós falamos em novas versões de qualquer que seja o software, porque falamos, e normalmente és tu o perito a dizer isso, Diogo, que é sempre melhorias na performance, que nunca ninguém sabe bem o que é. Neste caso do Firefox 94, notas a diferença. A gestão que aquilo faz dos separadores, e eu sei que tu és um ávido consumidor de tabs abertos, e que naturalmente consomem recursos. A melhoria na gestão de recursos dos tabs que estão abertos mas que não estão a ser utilizados é grande. Eu digo isto porque eu também tenho browsers que têm, sei lá, 20, 30, 40, 50 tabs abertos e notas diferença, a forma como é gerido e a forma como depois, e é a parte má do meio disto tudo, que é quando tu voltas a um tab onde não estiveste durante muito tempo, notas que aquilo esteve ali a dormir e que está a acordar quando tu lá pegas. E isso para mim é fixe, porque eu prefiro 1000 vezes demorar algum tempo a acordar um tab que está a dormir do que ele estar constantemente a sugar recursos do meu computador e eu nem sequer estou a olhar para ele. Portanto é fixe. À parte disso, há aquele plus, há aquele bónuszinho que é dos templates e que a malta agora anda a falar muito, não é? Portanto, tu fazes a atualização para o Firefox 94 e a primeira pergunta que ele te faz é qual é o tema de cores que tu queres escolher. Para mim também é fixe essa parte, porque eu uso profiles, eu uso 4 ou 5 profiles diferentes conforme o contexto, e é fixe, estou nas tintas para as cores, mas o facto de ter escolhido uma cor para cada perfil faz com que eu, sem ter que pensar muito, e é uma coisa que ao princípio, portanto, eu não escolhi as cores com nenhuma razão em particular, escolhi cores diferentes, só isso, mas naturalmente eu começo a habituar-me a que quando é amarelo estou num perfil, quando é avermelhado estou noutro perfil, quando é cinza estou noutro perfil, e isso é fixe também, portanto, obrigado. Firefox fez aí umas coisas, andou aí a pisar umas varas verdes e não sei o quê, mas esta atualização eu gostei bastante, fiquei satisfeito. Ok, entretanto aqui no chat o André Paulo diz que é tarde demais, já procurou pelo Dragonfly. Pronto. Pois é. Pronto, amanhã vão uns senhores de fato e óculos escuros vão bater ali à porta. E com uma carrinha sem janelas e um saco na cabeça. Agora tu, Diogo, manda-nos tu aí um assunto daqueles bons, maus, mais ou menos. Eu não quero mandar nenhum assunto porque estamos a chegar já perto aos 57 minutos. Qual que? Tens 5 minutos, mano. Tu estás com medo de mandar um... Sim, okay. Sim. É que eu tinha ideia que sim. Ok. Então, há duas novidades interessantes que têm a ver com a Canonical e com as suas ofertas comerciais. Uma anunciou uma parceria com a Microsoft para oferecer
suporte para SQL Server no Azure com Ubuntu Pro. Okay? Isto significa que é possível lançar instâncias de SQL Server 2017 e 2019 nas edições Web, Standard e Enterprise a correr Ubuntu Pro 18.04 ou 20.04 e obter suporte da Canonical e da Microsoft em conjunto para estas coisas. Ou seja, a Microsoft neste momento quer que as pessoas corram SQL Server em Ubuntu. É que já nem estão a tentar vender o Windows. Isso já não é recente. Já não é recente. Posso dizer que não é recente, porque tu tens no Docker Hub, tu tens imagens Docker de Ubuntu com SQL Server que já tem. Sim. Mas isso é Docker Hub e isto é mesmo a Microsoft a vender. Não percebeste, Diogo? São imagens que a Microsoft põe no Docker Hub. Sim, isso eu sei. Imagens da Microsoft. Mas isto é para o Azure mesmo, que era ali a última esperança de sobrevivência do Windows com SQL Servers e com esses produtos que são exclusivos da Microsoft. Eu vejo isso como a grande novidade aqui é exatamente teres o back, não é? Da própria Microsoft e da Canonical. Exato. Quer queiras, quer não, dá-te algum conforto. Ou seja, se tu quiseres contar com o suporte dessas duas empresas, boas ou más, ficas pelo menos descansado. Agora, é como te disse, essa questão de tu teres imagens e tu queres que a Microsoft corra o SQL Server e o Ubuntu. Sim, mas o SQL Server que estava a correr em Ubuntu dentro do Docker não eram estas edições do SQL Server. 2019, 2017. Não, isso é as versões, edições. A Web Standard e a Enterprise. A que estava no Docker, eu acho que não era a Enterprise. Provavelmente não, devia ser Express por questões de licenciamento. Ok, aí consigo dar-te razão. Agora, de resto, isto já existe. Eu estava aqui à procura de quando é que foi, 2018. Sim, a primeira imagem já que eu encontro aqui é 2018. Portanto, okay. E como Deb, se calhar já existia há mais tempo. Não faço ideia. E outra novidade é que finalmente há multipass a correr nos novos CPUs da Apple, nos M1. Tu disseste multipass? Sim. Multipass. Ok. Exatamente. Viste o filme certo. Exato. Foi por isso que a gente trouxe o Miguel, pá. Agora é que eu estou. Para as referências de pop culture. Um multipass, para quem não sabe, é uma interface, é um software para lançar instâncias virtualizadas do Ubuntu. Ele funciona em Ubuntu, em Windows e em macOS. Até agora não funcionava no macOS X para os novos CPUs ARM da Apple, e agora ao fim de um ano e tal de existência destes CPUs já funciona. Esta é a principal novidade com que a Canonical anunciou. Para mim interessa mais um segundo detalhe, é que se instalarem agora um multipass em Linux, ele automaticamente vai usar LXD como backend. Até agora era só opcional e eu estava a ver os patches passarem à espera que mudasse e finalmente mudou. E o que é muito fixe, acho que faz mais sentido em Ubuntu usar o LXD como backend. Não sei se tens essa opinião. A mim parece-me bem. É como digo, o multipass é uma coisa que eu experimentei 2 ou 3 vezes, percebi as razões que te levaram na altura a elogiar a solução, Diogo, mas como não é para mim uma necessidade, lá está. E quando há bocadinho eu te dizia das imagens da Microsoft no Docker Hub do SQL, é porque tive a mexer com elas há 15 dias, há 2 ou 3 semanas, tive que andar a investigar isso, porque se tivéssemos tido esta conversa há um mês, eu não tinha nada para dizer. Portanto, do multipass ainda não precisei, portanto não tenho muito a dizer sobre isso. Outras duas novidades, uma já da versão anterior é atenção os que já estamos a chegar aos 57 minutos agora. É os workflows. Sim. É os workflows, em que basicamente são imagens com coisas pré-instaladas como clusters de Kubernetes e coisas desse tipo. E agora para esta versão que é o aliases, que basicamente é como se fossem aliases da Shell, ok? Que tu defines
um nome para um comando que Exatamente. pode ser mais complexo. E aqui, além de ser isso, é, aliás, dentro da Shell, dentro de uma instância de multipass, de uma instância do Ubuntu a correr no multipass. Ou seja, podes ter uma coisa qualquer que só está instalada dentro da VM e invocas fora da VM, o que é muito fixe, parece-me. Ok. Bora, fecha isso, Diogo. Estás a ficar Exatamente. sem ar. Temos data já para o evento da comunidade do mês de dezembro. Temos. Então anunciei. Eu anuncio, tenho que olhar para o calendário, peraí. É dia 16, vai ser dia 16. Ok. Dia 16, no Saloon, como de costume, a partir Sim, das sim, 20 sim. horas. Juntem-se a nós. Trago uma prendinha para o amigo secreto, aquelas coisas. Eu costumo. Não tragam, não. Porquê? Sim, porquê? Oh, Paguem álcool antes. É muito mais engraçado. mais Sim, ainda? sim. Não. Sim. É mais barato uma prenda. Não, álcool para ti. É mais barato uma prenda do amigo secreto. Miguel, não sei se tens alguma coisa a acrescentar ainda ao episódio. Algum anúncio de algum evento, alguma coisa? Assim de repente não. Ok. Não me recordo. Ok, assim sendo, resta dizer que Saudinha da boa. exatamente, saudinha da boa, é isso. Este show é produzido por mim, pelo Diogo Constantino, Tiago Carrão, pelo Miguel e editado pelo Alex Carrapice, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até para a semana. Portem-se bem.